Integrantes do governo federal avaliam que a escolha do ministro Fernando Haddad para anunciar em rede nacional o pacote de ajuste fiscal é uma mensagem de que ele vai ficar e que é o candidato forte para ser o sucessor do presidente Lula em 2026 ou, se o Lula quiser tentar a reeleição, em 2030. A avaliação do entorno do ministro é que ele obteve um bom desempenho em sua estreia no papel presidencial, já que mensagens importantes transmitidas em cadeia de rádio e televisão são comumente feitas pelo chefe do executivo. E foi lá o Hadadão que deu a notícia, o Hada. Além disso, os governistas disseram ter observado um pronunciamento com ares de propaganda eleitoral, com citação de números de economia, cenas de obras e famílias felizes. Você acha que a narrativa do Haddad impressionou, pelo menos, os companheiros? Rodolfo Maris? Rodolfo Maris. Quando eu olho para você... Eu tava aqui montando a minha oratória, cabeça. Eu não tenho a habilidade do Ronaldinho Gaúcho de olhar para um lado e falar do outro. Por favor. Tudo bem. Eu disse aqui na terça-feira que o Haddad é um equilibrista, está equilibrando pratos. Eu falei aqui que ele fez um bom trabalho até então, porque poderia ter sido pior. E agora, depois desse pronunciamento dele, olha só o que dizem os especialistas, que ele já surge aí como um novo talvez presidente da República, o que na verdade é uma utopia, porque se a gente parar para pensar, o Lula vai se reeleger, o Lula vai se candidatar para as próximas eleições, e a gente esqueceu do Geraldo Alckmin, que tem aí também. Se o Alckmin for na televisão amanhã e fazer um pronunciamento, as mídias, as grandes big techs vão falar o quê? Olha, ótima narrativa, ótimo pronunciamento, está aí o próximo presidente da República. Então é uma questão de ponderação, Capês, a gente tem que ponderar tudo que foi falado e separar o joio do trigo. Agora, o Paulo Loyola, pelo que eu mais ou menos lembro de política, quando você lança alguém candidato muito antes, você não está lançando, você está queimando. Será que os companheiros querem lançar ou será que ficaram com ciúminho porque queriam ter falado no lugar dele e já estão querendo queimá-lo? Como é que você, um ser da esquerda, interpreta esta visão canhota do lançamento de Fernando Haddad à presidência da República? Paulo Loyola, vai você. Na verdade, eu não considero um lançamento. Essa é uma questão que vinha sendo discutida há meses, cobrada pelo mercado, dominando a mídia, e pelo qual Haddad vinha sendo cobrado. Chamar isso de lançamento presidencial, para mim, é uma grande forçação de barra. Dito isso, eu acho que o Haddad e o governo tinham um desafio grande em mãos, que era de anunciar um pacote que, ao mesmo tempo, seria ruim para o governo, apesar de desejado pelo mercado, que era a redução dos gastos, que foi o anúncio de corte de 70 bilhões que foi anunciado pelo governo ao longo de 2 anos. Ao mesmo tempo, precisava-se de uma ação que fosse contraposta. E nisso eu acho que o governo, como um todo, foi muito bem sucedido, porque conseguiu pautar e conseguiu trazer para a discussão política não só o corte, mas como a gente passou aqui as últimas 2 horas discutindo, também uma vantagem aí que vai afetar 26 milhões de brasileiros que terão redução no seu imposto de renda. Então, o governo conseguiu, através de uma saída particularmente achei muito boa e que, repito, cumprimento de uma promessa de campanha, transformar uma notícia negativa, que era um corte de gasto, em uma notícia positiva, que é a diminuição de imposto para o brasileiro, que todos nós desejamos. Deise Chocari, a visão de Paulo Loyola parece que não foi a visão dos economistas e nem a visão do mercado, porque o dólar passou de R$6. Então, dar uma má notícia como boa notícia, parece que não consegue iludir mais ninguém. O anúncio do corte de gastos, ele foi um anúncio populista, né? A própria divulgação da mensagem do Haddad, foi na quarta-feira,
Teve áreas eleitorais, sim. Eu acredito que se o Lula não puder ir em 2026, quem vai é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Tem sido o grande cara de confiança dele. Ele fica ali no meio do fogo cruzado, mas esse próprio anúncio agora, com essas medidas populistas, sem uma ideia a longo prazo, né? Foi muito... A gente não ouviu a palavra corte, que era o que o mercado queria, né? A gente fala tanto de mercado, o presidente Lula, 2, 3 semanas, falou que já venceu o mercado uma vez, iria vencer de novo. Então, ele já está preparando o Haddad para uma possível sucessão, né? A gente tem que lembrar que, por enquanto, o PT gira todo em torno do nome do presidente Lula, mas na minha avaliação, foi um anúncio bem populista e um anúncio já preparando o Haddad aí para uma possível caminhada em 2026. João Belucci, Haddad em 2026, candidato a presidente, Haddad a 2030 ou precisa combinar com a economia? Acho que seria mais candidato em 2030. A lógica seria o Lula disputar a reeleição, mesmo durante a eleição, ele falando que não disputaria, depois já mudou de ideia, o que é o natural tendo essa possibilidade. Acho que ele só passaria o bastão para o Haddad se ele sofrer um processo de Joe Bidenização, né? Mas não me parece o caso, ele aparenta estar lúcido das ideias nas suas faculdades mentais em pleno exercício. Então, acredito que ele será o candidato e depois o Haddad, porque é evidente que dentro da estrutura do PT, o Haddad é o primeiro ali na linha de frente, por mais que se especule outros nomes como Alckmin, Janja, enfim, tudo mais, me parece que o que está ali mais próximo é o Haddad, vídeo que ele já disputou a eleição presidencial, inclusive ele usava a máscara do Lula na oportunidade. O Haddad usava a máscara do Lula? Não, você quer dizer que o Lula lançou o Haddad... Não, quando ele disputou com o Bolsonaro, perdeu pro Bolsonaro, ele disputava com a máscara do Lula, falando que ele era o Lula, não era ele. O Haddad. Ô, louco, uma crise de identidade. Deixocari, rapidamente, nós estamos terminando o programa, qual a capacidade de transferência de voto do Lula e do Jair Bolsonaro, caso nenhum dos dois saia candidato em 2026? Rapidamente. Bom, eu vou de novo recorrer à sociologia, o Max Weber aqui, carisma não se transfere, né? Pode ter um trabalho aí, se começar um trabalho muito cedo, pode ter uma transferência de voto, o Lula fez isso com a Dilma, mas eu acho muito difícil, acho que esses personagens eles têm que ser construídos, então, se for para 2026, desde já, porque carisma você não transfere, não. Então, quer dizer, quem quiser sair candidato, que se viabilize. Se vire. E se viabilize com notícias reais, que impactem positivamente o mercado. Mas o que vamos transferir mesmo é o transferir o programa, porque vamos encerrando o programa de hoje. Acabou o tempo. Agradeço a audiência. E agora vocês ficam com o 3 em 1, porque o Evandro Cini já está a postos. Bom programa, Cini! Valeu, Capês. Um abraço para vocês do Linha de Frente. Que bom que a sexta-feira já chegou por aí.